aí, minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virti, mas pode me chamar de NW. Estou aqui hoje gravando no estúdio, tive que mudar um pouquinho a posição porque tava dando umas luzes diferentes, eu não gostei. Então assim ficou melhor, só que tá fazendo muita luz nos meus olhos, então eu vou ficar assim no vídeo. Não, mentira, não vou. E galera, seguinte, passado o susto, vamos falar sobre queda de cavalo. Sim, quem monta que nunca caiu. É aquela velha frase, né? Só cai quem monta. De fato, né? Só erra armada quem laça, essas coisas todas. Mas assim, gente, falando do tombo que vocês acompanharam, teve muita repercussão aqui em todas as minhas redes. Realmente foi um tombo muito assustador, foi um tombo muito feio. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu já caí mais de 50 vezes do cavalo. Sim, este foi o meu 51º tombo. E assim, toda a minha vida, esse foi o tombo mais feio. Vocês sabem que eu monto cavalo desde os meus 3 anos e meio, né? Com 5 anos eu já comecei a praticar hipismo, né? Salto e tudo mais. Então assim, na época do hipismo, eu caía muito, né? Tipo, no hipismo é bem natural assim cair, sabe? E eu nunca machuquei nada, nunca quebrei nenhum osso do meu corpo. Teve um período na minha vida em que eu joguei futebol e eu me machuquei muito mais quando jogava futebol do que todas as vezes que eu caí de cavalo, sabe? Então, assim, não dá pra dizer que não é uma coisa perigosa, porque às vezes num tombo muito bobo pode acontecer uma coisa muito grave, mas não é regra, tá? Então, assim, muita gente veio falar comigo nas redes sociais, né, de eu caí, fiquei com medo e tal. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você assim, ó, se tá com medo, espera um pouquinho, respeita o teu tempo, porque a gente fazer as coisas com medo, com insegurança, não dá um resultado legal, né? Depois que eu caí, nós conversamos com os juízes lá do rodeio e tal, e como nem eu e nem a Thaís, né, que tava laçando comigo, tinha atirado as suas armadas, eles deixaram que a gente voltasse. Então eu atirei uma armada depois da égua ter pulado. Eu não vou dizer pra vocês que eu tava assim, tá tudo certo, não vai acontecer nada, porque foi um tombo muito feio, eu nunca caí daquela maneira ali, né? Mas eu senti no meu coração que eu precisava enfrentar aquilo ali naquele momento. Eu precisava montar minha égua e correr mais um boi pra saber o que ia acontecer, porque foi uma coisa que de fato me pegou muito desprevenida, muito mesmo, nunca imaginei que aquilo ali pudesse acontecer. Mas enfim, vamos falar este vídeo para falar dos meus tombos em geral, os 51 tombos que eu já caí na minha vida. Então, como eu falei pra vocês, quando eu fazia hipismo, eu caía muito. Tanto que assim, 47 tombos desses 51 foi na época em que eu fazia hipismo, na época que eu saltava. Então, somente 4 foi laçando, né? Eu já laço há 13 anos. Então, assim, vocês têm uma ideia que o laço derruba bem menos as pessoas do que o hipismo em si. Quando eu fazia hipismo, eu treinava todos os dias da semana, de terça a sexta, e geralmente final de semana competição. Se não tinha competição, eu também estava treinando. Só não treinava na segunda-feira, que é folga hípica. Eu montava muitos cavalos, eu não montava somente o meu cavalo. Eu montava vários cavalos lá para ajudar o meu treinador. Então eu montava assim, no mínimo 3 cavalos por dia. Então aí vocês veem, a probabilidade é muito maior, né? Tu estando mais tempo em cima de cavalo, montando mais cavalos, a tendência é tu cair mais vezes do que tu montar somente uma vez, né? Ou só um cavalo, ou só uma vez por semana, enfim. Então eu quero contar pra vocês alguns tombos que eu me lembro, assim, porque de todos esses, eu não me lembro um por um, né? Eu me lembro do número porque eu vinha contando ao longo da minha vida, né? Conforme ia acontecendo, eu ia contando, assim, esse foi o 11º, né? Até chegar agora nesse que foi o 51º. Eu não me lembro de todos exatamente, mas teve alguns que me marcaram e eu quero falar pra vocês sobre estes tombos. Vamos começar pelo começo, o primeiro tombo. O primeiro tombo a gente nunca esquece, né? Esse aí foi o primeiro mais divertido e, assim, acho que o que serviu pra eu entender que cair não é uma coisa tão ruim, né? Como é que foi? Eu tinha uns 4 anos mais ou menos, 4 anos e meio ali. E eu tava montada numa égua, lembro até hoje, o nome da égua era Paloma. Ela era uma baia ruana. Eu achava ela linda, quando eu era pequena eu era apaixonada por baia ruana. Aí eu tava montada a pelo nela e minha mãe tava segurando ela, assim, pastorejando, assim, sabe? E eu montada em cima dela, e lá pela Santa ela levantava a cabeça e tal, e coisa. E, em certo momento, ela baixou a cabeça pra pastar, só que eu acho que ela baixou a cabeça meio rápido, ou não sei por que foi diferente dos outros movimentos que ela vinha fazendo. E eu,
desci de escorregador pelo pescoço da Paloma. Caí sentada na frente dela, era uma égua de escolinha, né? Uma égua que ensinava as pessoas a montar, muito mansa. Ela ficou me olhando assim, e eu sentada assim, tomei um sustinho na hora e comecei a rir. Minha mãe conta essa história que eu comecei a rir e tal. Esse foi meu primeiro tombo, assim, foi um tombo de escorregador, né? E aí abriu a porteira para os próximos 50 que viriam ali pela frente ao longo da minha vida. Tem outro tombo que eu me lembro, que foi um tombo bem marcante também, eu tinha uns 9 anos, eu pulava a categoria de escolinha, 90 centímetros. Foi a primeira e única vez que o meu avô, pai do meu pai, foi assistir eu competir. Minha mãe tinha um cavalo que se chamava El Platino. Ele era meio tinhoso, sabe? Ele refugava, só que ele refugar, ele vem assim pra pular o obstáculo e para. Então ele derrubava muita gente, a parada dele era muito forte, ele parava e já virava, sabe? Então ele te ejetava, assim, era bem difícil ficar na parada do Platino. Eu tinha 9 anos, pulando 90 centímetros, tava lá fazendo o percurso, O que aconteceu? O Platino parou e eu caí por cima do obstáculo. Eu lembro que era uma paralela, que a gente chama no hipismo, que é quando o obstáculo ele tem uma largura, né? São uma vara aqui e outra vara aqui, então ela tem uma largura pra gente transpassar. E aí eu caí por cima dos obstáculos, só que assim, os obstáculos de hipismo, eles são feitos pra desmanchar quando o cavalo bate ou quando a pessoa cai sobre ele, né? Não são obstáculos fixos. Então aquilo tudo desmoronou, assim. E pro meu avô, que foi a primeira vez que ele tava lá vendo, ele ficou apavorado. Ele xingava meus pais, falou assim, vocês vão matar essa guria, é muito perigoso, não deixa mais ela montar e tal. Mas não aconteceu nada, né? Eu levantei e tudo, fui eliminada da prova, porque a queda elimina. Porém, de saúde tava tudo certo, só o meu avô que ficou traumatizado pra sempre. Até quando eu falei pra ele essa semana passada, né, que eu havia caído laçando, ele falou, eu me lembro aquela vez que eu fui lá te ver, que coisa horrível, minha neta. Até hoje ele se lembra da história do tombo. Teve outros tombos, assim, que eu caí mais de uma vez dessa maneira também, que foi o planchar, que a gente chama, né, pranchar. Quando o cavalo escorrega fazendo uma curva. Então isso eu me lembro de 2 situações que aconteceu isso com 2 cavalos diferentes. Em prova de hipismo também, né? Quando eu vinha galopando assim pra fazer uma curva entre um obstáculo e outro, às vezes o piso tá um pouco escorregadio e o cavalo, né? Ele prancha, ele escorrega e cai o cavalo e cai tu junto. Então, assim, esse é um tombo também, mas é muito rápido e... Cara, sabe qual foi, assim, ó? Quero falar pra vocês, assim, uma diferença de todos os tombos que eu caí pra esse último. É que todos os outros no hipismo, tu tá sempre esperando o que pode acontecer, sabe? E eu, nesses anos de laço, nunca tinha acontecido uma coisa dessas, e então eu não tava prevenida, sabe? Preparada, aquilo ali me pegou completamente de surpresa. Então, se tu tá prevenido, tu cai melhor. Tu consegue, no instinto ou até mesmo na técnica, te virar pra cair de uma forma melhor. Eu, como não tava preparada, caí mal demais. Sério, minha queda foi horrível. Caí muito, muito feio mesmo. Eu olho o vídeo e me dá um ruim, assim, sabe? Tem um episódio que eu quero contar. Isso aí eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E tinha um cavalo que se chamava Adelino da Lagoa. Esse cavalo no hipismo, na época, ali pelos anos 2002, por ali, 2003, era um cavalo muito famoso. Porque, na época que eu caí dele, não, tá, gente? Mas ele se tornou um cavalo muito famoso porque ele foi vendido por uma quantia bem expressiva, sabe? Assim, o valor que ele foi comercializado, posterior aos meus tombos, foi bem expressivo, assim. Então, quando eu caí dele, ele ainda era um potro. E eu tava saltando ele em um treino. E aí, o que acontecia? O Adelino saltava o obstáculo, dava 2, 3 lances de galope e começava a veaquear, começava a corcoviar. E aí, eu era pequena, leve, me derrubava. Tá, aconteceu uma vez, montei, fui de novo, continuei o treino e tal. Puf, aconteceu de novo. 2, 3 pulos depois de novo. Pulava, o Adelino dá 2, 3 galope e me derrubava. Eu disse, mas maldição. Montava de novo. Na terceira vez, quando eu tava caindo dele, eu falei, de novo! Até hoje também comentam e dizem que aquele tombo do Adelino foi uma coisa bem icônica. Porque assim, no terceiro tombo do mesmo dia, eu já caí dizendo de novo. E aí toda vez que o meu treinador pedia pra eu montar o Adelino, eu dizia, eu odeio o Adelino, eu não quero montar o Adelino, eu detesto montar o Adelino, porque ele era muito chato. Mas ele era potro, sabe? Aí depois, enfim, amadureceu e tal, e acabou sendo vendido por uma quantia bem expressiva, assim, um valor bem alto. Então, assim, no hipismo foram várias formas de cair, assim, que eu me lembro agora pra contar pra vocês os tombos mais icônicos, assim, que mais marcaram, foram esses. Mas teve de tudo que é jeito, assim, né?
E aí no laço, que foram apenas 4 tombos que eu caí durante todo esse período que eu laço, o primeiro foi, acho que no primeiro, segundo ano que eu tava laçando, foi com a mulata, uma égua que eu já contei aqui a história dela. Foi o único rodeio que fizeram no Terraville, na cancha coberta do Terraville aqui em Porto Alegre. Foi um rodeio que laçou de madrugada, assim, e pra aquela época não era assim tão comum, né, os laços correrem madrugada dentro e tal. E pra minha sorte aconteceu isso porque não tinha quase ninguém assistido, umas 3 horas da manhã, acho, a hora que a gente laçou. Eu laçava por segundo da dupla, e aí o boi do meu companheiro voltou. Tava laçado o boi dele, eu pude voltar. E aí a minha égua fechou com a égua do meu companheiro, assim, tipo, daí eu caí pra frente, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Na hora que a égua bateu, ela parou, e eu olhando pra minha vaca, eu nem vi o outro vindo, fechou e eu caí pra frente, assim. Mas, tipo, um tombo bem bestinho, assim, né? Já tinha laçado o boi, tudo certo. Foi depois de ter laçado. E aí teve um tombo que foi bem feio. Não foi tão feio quanto esse atual, né? Esse último agora. Mas foi um tombo feio porque foi lá em Camaquã, num rodeio em Camaquã. E eu laçava num cavalo cuiudo, o Devaneio do Cerro Frio. Aqui no canal também tem história já do devaneio, como que o devaneio apareceu na minha vida. E aí ele era um cavalo muito forte, um cavalo que foi treinado para provas funcionais, paleteadas, enfim. E também foi no início quando eu tava começando a laçar. Então tem toda aquela coisa de tu não ter a experiência, de tu não ter muita ideia de boi, tudo. A vaca veio e deu uma fechadinha na gente. E aí o que o cavalo fez? Ele colou no boi. E eu tirei ele do boi. E aí eu não sei se por ele ter o treino da paleteada, sei lá o que, ele veio e bateu no boi. E a hora que ele bateu contra o boi, eu sem esperar também, me desequilibrei e fiquei pendurada assim no pelego, sabe? Não pendurada de fato, mas tipo, eu fiquei desequilibrada, né? E eu disse, putz, cara, e agora eu tento voltar ou eu me solto? E nisso o cavalo andando, né? Acho que já até tinha passado. E eu pensei, se eu tentar voltar talvez seja pior, eu vou me soltar aqui que, né? Porque eu tava de lado no arreio, assim, sabe? Eu disse, vai que passa numa cerca, me bate. Enfim, na hora tu pensa tudo muito rápido, né? E aí eu optei por me soltar. Então eu me soltei e caí com a parte da coxa assim no chão, né? Então eu lembro que ficou um roxão por muito tempo assim na minha coxa. Mas a outra vez da época de que eu comecei a laçar até nem foi laçando. Eu tava andando no campo, minha égua pisou num buraco e caiu. E aí nós duas caímos assim, né? Eu meio até que desci dela assim, mas eu considero uma queda porque não, quando ela levantou, não estava em cima dela. Então eu considero uma queda. E aí o quarto tombo, desde que eu comecei a laçar, é esse que vocês presenciaram, tá no último vídeo aqui do canal, que correu pelas redes sociais, mais de 200 mil views na rede do TokTok lá, mais de 100 mil views no Instagram. Então, assim, rendeu. O povo gosta de uma tragédia. Só que assim, gente, o que eu tiro de lição? Sempre digo, quando é nossa hora, né? Sempre falei também que se me acontecesse alguma coisa ruim de deixar esse mundo, né, de morrer, se fosse laçando eu estaria feliz, porque eu estaria fazendo uma coisa que eu gosto. Todos os dias a gente passa por tantos riscos, né, viver nesse mundo hoje em dia é um risco. Então, se fosse dessa maneira, eu iria feliz. Mas assim, graças a Deus não aconteceu nada grave. Também a forma como eu caí poderia ter tido lesões sérias e irreversíveis. Então, assim, eu só posso agradecer a Deus, sou uma pessoa muito grata ali. Inclusive, na hora que eu ainda estava sentada na pista ali, esperando atendimento ou esperando entender o que estava acontecendo, eu agradeci a Deus porque eu vi a hora que eu caí, assim, que foi de fato a hora que eu tava caindo. Eu disse, cara, eu vou cair muito mal aqui. Só que eu não tinha como me desvencilhar daquela situação ou melhorar aquela situação. Na hora que eu caí, eu já vi que eu tava caindo muito feio. Então eu caí, girei sobre o corpo e fiquei sentada. Eu caí sentada, né? Eu não caí deitada. Depois que eu rolei, no caso, né? Que eu caí de cabeça, rolei e aí na segunda volta eu parei sentada. E aí ali ainda eu agradeci sentada, porque realmente foi um livramento. Então eu sempre digo pra vocês, sejam gratos, porque todos os dias a gente recebe muitos livramentos, às vezes a gente nem se dá conta. Então eu quero agradecer, pra variar eu me emociono falando dessas coisas aqui. E quero agradecer também a quantidade de mensagens, de carinho, de preocupação. Depois que passou o susto também as pessoas perguntando se eu tinha melhorado, né? Se eu tava bem e tudo mais. Fiz os exames, tá? Além dos exames que eu fiz lá no dia do tombo, na emergência, que foram radiografia e tal, né? Que a princípio não tinha mostrado nenhuma lesão óssea.
Aí fiz tomografia e ressonância pra dar uma analisada nos tecidos moles e mais aprofundado, né? E a princípio tá tudo certo, tá tudo bem. Alguma coisa que apareceu ali provavelmente não tenha sido causado do tombo, seja da minha idade avançada já. Mas assim, galera, agradeço de coração por estar aqui podendo gravar esse vídeo pra vocês. E agradeço a Deus e agradeço a vocês por estarem aqui sempre me apoiando e dando essa audiência de milhões que vocês dão aqui. Então, galera, eu tentei trazer um vídeo um pouquinho divertido e ao mesmo tempo sério, né? Contando pra vocês sobre alguns dos meus 51 tombos. Eu botei uma enquete lá no Instagram, o povo disse, o quê? Natasha, cai 51 vezes? Então, galera, brigadão pra quem ficou até o final do vídeo. Não esquece de te inscrever aqui no canal, deixar o teu like e obrigadão pra vocês que estão aqui toda semana. Até a próxima. Tchau, tchau.